Boa tarde, nessa tarde abençoada. Estou mais uma vez aqui para falar da grandeza de Deus. E o tema hoje é sobre justiça de Deus. Amém? A justiça do Deus eterno sobre as nações, falando também sobre verdades e mentiras, sobre luz e trevas, sobre tudo aquilo que é opaco, tudo que é transparente, amém? A vida do ser humano está sob uma transparência de Deus. Os verdadeiros cristãos vivem sob uma transparência do Senhor, uma vida plena, uma vida correta. Para isso nós vemos Deus julgando as causas das nações, amém, nos governos do presidente Trump, de Israel, da Europa, julgando as nações terroristas, todo o sistema terrorista de violência, né? Os presídios estão cheios de presos que praticaram injustiça, terrorismo, cafetinos, crimes passionais. Pastor, o que é crime passionais? É crime praticado por causa de mulher, por causa de homem, por sentimentos de paixão. Por isso que o nome é crime passional. E todo o sistema, violência, aborto, todo tipo estupros, todo tipo estelionato, extorsão, todo tipo de imundícia, todo tipo de pedofilia, todo tipo de algo que vai de encontro ao sistema organizacional. Nós vemos Deus levantando os países, como fez quando Nabucodonosor fazia juízo naquela época, contra as nações injustas do Império Babilônico. Mas hoje nós vemos repetir tudo novamente, né? Deus usando o presidente Donald Trump, o presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, e países da Europa a combater o sistema corrupto, principalmente em países que estão a lei defasada, uma lei corrupta, imoral, em decadência. Países mesmo da América Latina passando por situações de desobediência às leis morais, às leis cerimoniais, às leis religiosas passando por desobediência e decadência moral. Deus tem levantado esses homens para lutar contra, são espíritos enganadores que se levantam no último dia por trás dos bastidores, mas Deus ainda tem os seus profetas, tem o seu povo, tem ainda os presidentes, aleluia, cristãos, homens cristãos. Você viu recentemente, Donald Trump afirmou, disseram para ele assim: você está sendo muito famoso e poderoso. Esse poderoso eu não sou, tem um mais poderoso do que eu, chama-se Jesus Cristo. Esse é mais poderoso que eu não chego nem próximo dele. Veja a humildade dele como presidente de Israel, mesma coisa, colocar a vida no altar de Deus. Infelizmente, o presidente do Brasil seguindo o espiritismo, a magia. Observe como ele se veste para ir para os altares, para falar nos palanques, roupa branca, chapeuzinho de palha na cabeça, significa preto velho. Zé Raimundo é o demônio da magia, da macumbaria, colocando ele como presidente, uma figura negativa, apóstata da verdade e um sentido de maldição. Tudo aquilo que se faz errado é maldição, amém? E tudo aquilo que se faz correto e justo para Deus são bênção de Deus e certamente virá prosperidade. Mas nós já vemos Deus trabalhando, retirando o sistema corrupto de alguns países, tirando o terrorismo, tirando os crimes, assalto, criminalidade, prostituição, cafetões e cafetina do comando, aleluia, dos estelionatos, homens que praticam fraude, roubo, escravidão em regiões rurais, escravidão psicológica na vida das pessoas, escravidão social, escravidão de racismo, como foi que Hitler fez contra os judeus, esse povo antissemita na época, perseguindo os judeus, anti-judaico, anticristãos também, perseguiu cristãos também, perseguiu as pessoas de pele escura também. Todo esse sistema racista, amém? Foi tudo aniquilado, como outros que surgiram também foram aniquilados, como Saddam Hussein. Todos foram capturados, todos foram colocados na mão do governo americano, na mão do governo, aleluia, democrático, republicano, governo de organização social, mas continua ainda levantando-se ainda homens com intenção maligna para combater as ordens de Deus. Mas nós vemos os presídios estão cheios desses homens já, né? Muitos pegaram muitos anos de cadeia e Deus tem feito a justiça, colocar eles no lugar onde eles devem estar, local de maldição. Por que, pastor, local de maldição? Lugar da bênção, a liberdade, da prosperidade, a vitória, e onde se encontra ali dentro significa pena. Pena quer dizer maldição, coisas que está pagando um preço, uma regra, área de maldição, amém? E Deus diz que nós temos que ser na terra o quê? Uma bênção, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus tem preparado o melhor para você, tem preparado para te dar coisas grandes, abençoadas na terra, mas segue a palavra de Deus, o evangelho, amém? Glória a Deus, porque Deus está usando esse presidente, pastor, é porque chegou o momento que já os líderes da religião não podem fazer, com eles, com esses homens que estão no comando do alto governo, escalão militar,
tem também levantado o sistema militar, aleluia, para oprimir, para parar um sistema corrupto, terrorista que tem se levantado nos últimos dias. Deus tem levantado. E uma palavra quero te dar para toda a igreja, para todos que ouvirem. Não adianta se levantar contra o sistema organizado de governo, contra o sistema organizado de Deus, o sistema organizado da democracia, da república, e da organização dos direitos humanos, dos direitos constitucionais, porque a pessoa se levantar certamente pagará um preço, amém? Porque o mundo que Deus está preparando é um mundo de anarquia, um mundo sem governo, mas é um mundo governado por Deus, é um mundo que está regido pelas organizações de Deus, amém? E então nós podemos esperar a cada momento as coisas se organizando, as coisas se colocando no devido lugar. Bem, foi por um certo tempo, eles oprimiram, colocaram até mesmo pessoas ali no Senado, quando tentaram greves, que é o direito do ser humano sem violência, e foram presos, colocados ali injustamente, pegaram de 10 a 7 anos de prisão, cidadãos que não são criminosos, nem são pessoas marginais. Passou o que é marginal, quer dizer, a margem de uma sociedade, amém? Significa a margem, quer dizer, fora da sociedade, mas eles não estão à margem, eles estavam lutando pelo seu direito. E ali, por causa de juízes corruptos, por causa de pessoas corruptas, aleluia, lideranças corruptas, colocaram aqueles homens num sistema que não deveriam estar presos. Mas Deus já está usando agora o presidente dos Estados Unidos, presidente, aleluia, líderes, aleluia, senadores, deputados federais, estadual, para combater esse sistema corrupto. Porque quem está na cadeia são corruptos e não cidadãos trabalhadores, cidadãos que lutam pelos direitos humanos, pelo direito de voto, pelo direito de liberdade de expressão religiosa, pelo direito da vida, aleluia. E há pessoas ainda que continuam combatendo o que é correto, o que é justo. Eu quero dizer para você, a verdade e a mentira não podem andar junto, como a luz e as trevas não andam junto, como a transparência, o que é fechado não pode andar junto, amém? Glória a Deus. E o que está elevado não pode andar com o que está embaixo, aleluia, porque o que está elevado, o próprio nome do Altíssimo é elevado, superior, soberano, significa estar acima de tudo. Eu glorifico a Deus por isso, eu glorifico o Senhor por um sistema organizado de Deus, que Ele ainda tem feito, tem agido no meio dos seres humanos, como Ele usou Nabucodonosor para fazer juízo, criou aquele grande imperador, aquele rei daquela época. E o que me chama a atenção, alguém vai dizer, pastor, ele é Deus, sim, ele chama o meu servo Nabucodonosor, que eu trarei para fazer juízo às nações corruptas, idólatras, nações que se afastaram do meu caminho, praticando todo tipo de moralidade sexual, todo tipo de devassidão, corrupção, amém? Até na época eles praticavam já em Israel o bacanal, que pastor, o que é bacanal nos explica, até as pessoas usam no Brasil a palavra bacana, tá tudo bacana, a palavra bacana quer dizer o sentido de uma linguagem, é sêmen de homem, sêmen de homem. Eles faziam isso, colocavam na bacia sêmen tanto de homem como de mulheres, uma seita horrenda, imunda, profana, e ali depois eles iam e pegavam com a boca aquele sistema ali imundo, amém? Glória a Jesus. Mas Deus então usou os países para fazer juízo contra aqueles homens que praticavam o bacanal, amém? Por isso que é chamada festa do bacanal, era uma religião, amém? Feito por pessoas que aceitavam aquela situação, homens e mulheres juntos, e eles jogavam aquele sêmen naquela bacia grande, depois eles iam beber. Isso é imundo, é nojento, mas hoje não é muito difícil, ainda continuamos a ver através de relações sexuais com casais, 2 casais, 3, ou um casal com uma pessoa solteira, e assim por diante. Ele seduz a pessoa para trabalhar em sua casa, quando chega lá é para relação sexual ilícita, é para envolver a pessoa e seduzir a pessoa a praticar todo tipo de imundície, seduzir a pessoa a entrar num sistema corrupto. Mas Deus tem levantado homens, levantado juízes verdadeiros na terra, juízes que têm feito justiça e juízo na terra do vivente. Eu creio em Deus e confio que o Senhor ainda vai levantar mais homens, juízes, liderantes, governadores, senadores, deputados, presidentes, advogados, homens, pastores, que são também autoridades de Deus constitucionais, chamadas autoridades eclesiásticas, amém? Eu quero dizer para você, pratique o que é correto, pratique o que é justo, pratique o que está na luz, não pratique o que está na treva, porque certamente vem maldição, não adianta achar que vai haver perdão somente. Davi pecou, vai ver a história dele, pecou, e ele pensou que ficou por esta maneira, não veio consequência do seu erro, e Davi era ungido de Deus, temente a Deus, mas quando ele pecou, veio consequência das suas práticas. Existe, amado, consequência. Diga assim,
Há uma consequência para todo erro, há uma consequência para todo pecado de prostituição, há uma consequência para tudo. Não pense que você vai sair limpinho, sair bonitinho, errou e Deus me perdoa o meu pecado. Não vai haver consequência. Amém? Quando não é na própria pessoa, é com os filhos, é com alguém da família, vai haver consequência para pessoas que estão desobedientes, rebelde contra Deus. Essa é a mensagem de Deus para a igreja, não só para a igreja, mas para toda que está ouvindo a palavra de Deus. Divulgue este trabalho, dê o like, passe a outra pessoa, porque Deus ordenou que eu fale essas palavras. São os últimos dias, não é tempo de brincar, igreja, não é tempo de brincar. Aceita Jesus, corre mais para Deus. Veja pessoas sendo julgadas por Deus, porque brincaram com Deus, amém? E mais uma vez quero dizer, Deus está usando os grandes líderes a favor da justiça e liberando pessoas que estão em presídios injustamente, e pessoas que estavam devendo, estão descendo de presídio. Esse é o juízo de Deus. E outras estão sendo, aleluia, feitas juízo pelos grandes líderes internacionais que Deus tem levantado, aleluia, da República, do governo democrático, dos governos constitucionais. Eu agradeço a Deus e, em nome de Jesus, a cada um que possa dar glória a Deus e agradecer a Deus pela justiça que está sendo praticada no mundo inteiro, no Brasil, atualmente, contra os corruptos, amém? E liberando homens que estão justamente presos. Eu agradeço a Deus por tudo e em nome de Jesus, eu quero dizer uma vez, a justiça e a verdade andam juntas. Elas jamais andarão com a mentira e com o que se encontra em treva, em oculto, amém? Quero dizer para você, pratique a verdade e a paz estará com você e a prosperidade em nome de Jesus. Amém.